Graças a Deus. Amo o Senhor, Aleluia. meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. És lindo, Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Vamos declarar mais uma vez que vivemos para o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Só a igreja declara isso. Viver para ti. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória. Diga isso, que você ama o Senhor. Amo o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aplauda Ele. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o culto, palavra de vitória. E você crê que Deus tem uma palavra de vitória para tratar no seu coração nessa noite? Amém? Então vamos receber o vaso que Deus vai usar nessa noite. O missionário Daílson. Amém? Vamos receber ele com palmas.
Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém. Vocês que nos acompanham no conforto da sua casa, boa noite, paz. E eu aqui ouvindo louvor, ou louvores, eu queria dizer para vocês nessa noite que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus que derruba muralhas, é um Deus que quebra correntes, é um Deus que a todo dia está com você, é um Deus que tem te conduzido e vai continuar te conduzindo, é um Deus que nessa noite tem uma palavra de vitória para mim e para cada um de vocês, amém? Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro do profeta Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a seguir. Jeremias 29, 11. Quando você for achando, vai me dando uma dica. Amém? E diz assim a palavra: porque sou eu quem conheço os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, plano de lhe fazê-los prosperar, e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, já te louvamos, Pai, e te agradecemos, meu Pai, por cada momento que passamos próximos e perto do Senhor. Meu Pai, de uma forma muito linda e especial, que o Senhor possa conduzir, meu Pai, todo o seu culto, Deus, toda a sua palavra, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que venha falar aos nossos corações. Meu Pai, venha nos tratar naquilo que nós precisamos, Deus. Conforme, meu Pai, o teu querer, conforme a tua vontade, meu Pai. Estou aqui, meu Pai, apenas como um vaso na mão do Senhor. Meu Pai, me usa poderosamente conforme a tua vontade, para abençoar a tua igreja, e que, Pai, mais uma vez, Senhor, o seu nome seja louvado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Livro de Jeremias. Eu lendo esse livro de Jeremias, e uma das coisas que eu vi em muitas particularidades desse livro, é que um livro não só fala das exortações de Deus, daquilo que Deus estava falando ao seu povo, mas também ele retrata muito sobre o próprio profeta. Ele fala muito sobre Jeremias. Fala até mesmo que antes de Jeremias ser gerado no ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido para ser profeta. E durante toda a caminhada de Jeremias, Deus vem mostrando os sentimentos do coração dele, até mesmo as dificuldades, até mesmo as escolhas que ele fez, em um tempo que não era fácil pegar a palavra de Deus. O povo de Jerusalém, mais uma vez, tinha se desviado dos caminhos e dos propósitos de Deus. O povo buscou para si seus próprios profetas. O povo começou a caminhar em outros caminhos, seguindo seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, e abandonando Deus. E Deus sempre, com sua misericórdia e graça, Ele sempre está pronto a nos resgatar, a nos buscar. Deus sempre está levantando os profetas, pessoas que falam da sua palavra, pessoas que a cada dia vêm nos instruir, que vêm nos dar uma palavra de ânimo, que vêm nos trazer aquilo que o mundo não pode nos dar. Em relação à palavra de Deus, é uma palavra que nos anima, que trata os nossos corações, uma palavra que nos cura, uma palavra que nenhum ouro compra. Em momentos que estamos muito aflitos, e quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra vem e nos fortalece, nos dá força para seguir, para prosseguir. E o profeta Jeremias, sempre nessa caminhada, falando do amor de Deus, falando dos propósitos de Deus para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá. E muitos não creram. Os próprios líderes e o próprio povo não creram no profeta, até mesmo que eram muitas palavras de exortações, mas eram os caminhos de Deus. Ainda que Deus nos exorte,
ainda que sejam palavras duras, mas Deus sabe o melhor para a gente. Deus sabe o que precisamos. E aquelas pessoas começaram a ouvir os outros profetas. E Jeremias começa a anunciar que viria sobre ele o exército da Babilônia. O rei Nabucodonosor viria e conquistaria a cidade, que destruiria o templo, que o povo seria levado para o exílio, que o povo seria preso. Mas ele continua dizendo que todo o seu projeto, todo o seu plano se cumpriria na vida deles. Na vida deles, porque Deus o traria de volta. Deus cuidaria deles. Eu quero te dizer nessa noite que os planos de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de propósito. Muitos são os planos do coração do homem. Muitos são nossos planos. Mas sempre o que vai prevalecer são os propósitos de Deus. Eu quero te dizer aqui nessa noite que a palavra nesta noite está nos convidando a tomar decisões. Decisões. Se nós chegamos hoje aqui, é porque as nossas decisões em Deus nos trouxe aqui. E nós temos que reconhecer que muitas vezes passamos por algo que não é da vontade de Deus, é por causa de nossas más decisões. Decisões. Decisões boas em Deus nos levam em caminhos bons de paz. E muitas vezes nossas decisões ruins nos levam a caminho de dor. E não é isso que Deus quer para cada um de nós. Não é caminho de dor. Aqui nós lemos que Deus tem para nós caminho de paz, caminho de prosperidade, caminho de bênção. Ele quer nos dar um futuro, mas é um futuro abençoado. Ainda que estejamos passando por muitas dificuldades aqui, nós olhamos para Ele e dizer, os planos de Deus continuam a se cumprir na minha vida. E pela maravilhosa graça de Deus, nós temos que tomar decisões. E a primeira coisa que Deus quer tratar em relação a tomar decisão nessa noite é, temos que reconhecer os nossos erros. Reconhecer os nossos erros. Que na verdade não é uma coisa fácil. Eu estou falando reconhecer não simplesmente de eu sei que eu estou errado, mas reconhecer de uma forma que nós venhamos reconhecer de uma forma que nós possamos entender por que erramos e das formas que podemos consertar. O caminho que Deus quer para a gente é um caminho pleno. E nossas decisões que tomamos, se for uma decisão errada, nós temos que reconhecer esses erros. Nós temos que buscar o caminho certo. O caminho que Deus tem para cada um de nós. E essas decisões erradas que nós tomamos vai nos desviar do plano de Deus. Vai nos desviar do caminho. Se Deus tem um caminho reto, e nós tomamos decisões erradas, e não reconhecemos que tomamos decisões erradas, nós vamos a cada dia mais se afastando dos propósitos do Senhor. A cada dia mais se afastando daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Livro de Provérbios, escute a palavra. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Amém? É reconhecer os nossos erros, é reconhecer os nossos pecados e abandonar, e não procurar fazer mais. E até mesmo identificar antes mesmo de pecarmos. Muitas vezes tem pessoas que estão vivendo um ciclo vicioso. A pessoa erra de uma forma, e o mundo sempre dá voltas, e quando acontece a mesma situação, a pessoa continua errada da mesma forma. Uma forma que, como a pessoa não reconhecesse seu erro, e continua cada vez errando, e errando. E Deus vai dando oportunidades, a pessoa continua no erro, não reconhece. Meu irmão, o que Deus quer tratar nessa noite é que, quando nós reconhecemos os nossos erros, e nós buscamos não mais fazê-los, nós abrimos não somente portas, mas abrimos também janelas para Deus trabalhar a nossa vida, para Deus nos tratar, nos curar. Nós mostramos a Deus que estamos amadurecendo.
que estamos reconhecendo que somos fracos, estamos reconhecendo que somos falhos. E a cada dia que mostramos isso a Deus, nós abrimos, na verdade, um leque para que Ele possa tratar na nossa vida. Nós abrimos um leque para que Ele possa nos abençoar. Nós abrimos um leque para que todos os planos de Deus possam se cumprir na nossa vida. Os projetos de Deus sobre a sua vida, Ele está de pé. E as suas decisões, que vai fazer com que esses projetos se cumpram. É as suas decisões, a cada dia, que vai fazer com que Deus possa agir sobre a tua vida. Muitas pessoas não entendem isso. Imagine que esse povo aqui estava indo para o templo, orando, fazendo seus sacrifícios. E através do profeta Jeremias, Deus fala: olha, se volta para mim. Para de ter intriga entre os irmãos. Não trate de forma áspera os visitantes daqui do templo, os estrangeiros. Trate bem suas viúvas. Deus mostrando àquele povo que ele tinha que reconhecer os erros deles, que aquilo tudo não agradava a Deus. Deus tem propósito sobre a sua vida. Deus quer que nessa noite você reconheça todos os seus erros, coloque diante dele, para que ele possa te abençoar cada dia, para que ele possa te conduzir sobre o caminho bom, para que ele possa te levar e te conduzir sobre caminhos de vitória. É esses planos, essas coisas que Deus tem para você. Creia nisso, creia nisso. Amém? Segunda coisa aqui. Temos que pedir ajuda. E quando Deus falou no meu coração sobre essa palavra, temos que pedir ajuda, eu vi que quanto às vezes é difícil pedir ajuda. A depender da circunstância, como é difícil nós admitirmos que precisamos de ajuda. Recentemente eu conversei com o pastor uma dificuldade que eu estava passando, mas foi tão de Deus que eu estava com muita dificuldade para expressar a Ele, e orei muito a Deus. E quando Ele veio falar comigo, é como se fosse uma revelação de Deus, que Ele veio justamente no ponto que eu queria tratar com Ele. Eu quero dizer para você nessa noite que vai haver circunstâncias sobre a sua vida, que por você estar diante do problema, muitas vezes você não vai ver saída. Por você estar dentro do problema, as suas emoções não fazem com que você enxergue amplamente o problema, da forma que você pode resolver. E por isso nós podemos e temos que pedir ajuda. Primeiramente, pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda a Deus. Aquele que pode nos ajudar a cada dia. Aquele que pode nos ajudar a cada momento. Mas não somente a Deus. Para ajudar aquele povo de Jerusalém, Deus envia o profeta Jeremias. Pessoas. Nós temos que entender que Deus vai enviar pessoas para estar ao nosso lado. Deus vai enviar pessoas para estar nos instruindo também, nos aconselhando, estando próximo de cada um de nós, nos fortalecendo. A própria palavra diz que não é bom que ande um só, mas que ande dois, porque se um cair, o outro levanta. E muitas vezes nós temos que pedir ajuda para que Deus possa falar através da palavra. Muitas vezes temos que pedir ajuda para que Deus possa falar e usar poderosamente o nosso pastor, porque é o sumo sacerdote que Deus escolheu sobre essa casa. Porque naquela época as pessoas estavam escolhendo muitos profetas, pessoas que falavam aquilo que eles queriam, aquilo que agradava os ouvidos. Mas quando nós ouvimos exortações da parte de Deus, quando nós ouvimos aqui, muitas vezes é o que o pastor trata, muitas vezes de forma até dura, mas é para nos tratar, é para nos conduzir, é para que nós não venhamos se perder pelo meio do caminho. E nós temos que escolher se nós vamos ouvir os verdadeiros profetas de Deus, ou se vamos ouvir aqueles profetas que falam simplesmente aquilo que nos agrada. Porque aquilo que nos agrada, o mundo está cheio. O mundo está cheio dessas pessoas que vai falar coisas para te agradar. Mas ao final disso tudo, são caminhos de derrota. Não são caminhos de plenitude em Deus. Não são caminhos que Deus escolheu para você. Ao começo parece muito bem um caminho bom. Mas ao final disso tudo, sempre vai haver caminho de tristeza.
sofrimento. E não é isso que Deus quer para o seu povo. Deus quer um caminho pleno. Aquelas pessoas não entendiam o que Jeremias estava falando, porque eles seriam presos, porque eles iriam para o exílio. Eles não entendiam. Aquilo confrontava eles, porque ele é um povo livre. Por que haveria de ele ir para a prisão? Mas aquilo era a conta chegando. A conta chegando porque as pessoas se desviaram do propósito de Deus. As pessoas se desviaram, abandonaram o Senhor. E o próprio Senhor falando: será que eu pequei contra esse povo? O que é que eu fiz para esse povo se desviar? E é muito interessante aqui, uma passagem que Deus pede que o profeta, ele compre uma cinta e leve para o rio Eufrates e a enterre em umas pedras. E o profeta diz: e fiz como o Senhor me ordenou. Ele pega um cinto de couro e enterra, e passa um tempo lá, o cinto enterrado. A palavra diz que tempos depois, Deus pede que o profeta vá e recolha de volta o cinto. E a palavra diz que o cinto estava podre. Aí Deus fala: é dessa forma que eu vou tratar esse povo. Porque o povo me abandonou. Porque o povo se desviou do meu caminho, dos meus propósitos. Mas o muito interessante, mesmo depois dessa palavra dura de Deus, ele diz: assim como uma cinta está apertada sobre o lombo de uma pessoa, assim o povo de Jerusalém estava comigo, estava junto, estava firme. Sabe, irmãos, temos sempre que pedir ajuda a Deus. E muitas vezes essa ajuda não vem da forma que nós queremos. Muitas vezes essa ajuda de Deus, muitas vezes uma palavra de confronto. Muitas vezes uma palavra vinda de Deus é uma palavra: olha, você está errado, você tem que agir dessa forma, porque é dessa forma que Deus vai te abençoar, é dessa forma que Deus vai te tratar, não é por esses caminhos fáceis, porque os caminhos dos projetos de Deus são caminhos de luta, são caminhos difíceis, mas são caminhos que quando nós alcançamos, nós vemos o quão grande é o Deus sobre a nossa vida e quão grande é os projetos que Deus tem sobre a nossa vida. Aí nós seremos plenos, como confiarmos verdadeiramente em Deus, naquela palavra que mesmo assim, que seja por exortação, mesmo que seja uma palavra dura, mas é uma palavra que vem firme, uma palavra que se cumpre, porque o projeto de Deus, ele sempre vai se cumprir, a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir, os projetos, os planos de Deus, jamais serão frustrados. E se nós a cada dia continuarmos plenos em Deus, entendendo que os planos de Deus e os propósitos são maiores do que o nosso, e se nós continuarmos firmes e entendermos que temos que pedir ajuda, aí sim, nós teremos preparados para receber mais, nós temos preparado para receber bênção, porque muitas vezes é assim porque caímos porque não pedimos ajuda, achamos que por nossa mesma força, por nossa força até mesmo do braço, nós conseguimos, e muitas vezes a força que nós temos que procurar primeiramente é em Deus, e nas pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós vimos que também estão nessa busca por Deus, essa busca pela bênção do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem bênção para a sua vida. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem projeto para a sua vida. E para que nós possamos usufruir, para que nós possamos testemunhar sobre esses projetos. Entenda e saiba que toda ajuda que você precisa, ela vem de Deus. Porque quando a ajuda ela vem de Deus, meu irmão, quando a ajuda ela vem de Deus, não há barreiras. Quando a ajuda ela vem de Deus, não há muralhas. Porque o Deus que está sobre a nossa vida é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, um Deus que rompe qualquer cadeias. Esse é o Deus que está sobre a sua vida. Então continue crendo, continue lutando, porque todos os planos de Deus, ele vai se cumprir, porque o Deus que está sobre a sua vida é um Deus grandioso, um Deus poderoso. Glória a Deus. Livro de Salmos, só para completar, para complementar, porque Deus tem infinitamente mais. Salmos, capítulo 28, versículo 6. Escutem. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito e pedido de ajuda.
O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso, o meu coração está feliz. E eu canto hinos e louvores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus derramar uma bênção muito grande sobre a sua vida, que você possa cantar hinos e louvores. Não para se amostrar, mas para que todos vejam que aquele que persevera nos caminhos de Deus, daquele que busca a Deus a todo tempo, o quanto Ele é grandioso. Para que todos vejam e que vocês sirvam de testemunhas. Porque muitas vezes, levar a palavra de Deus não é somente falar. Levar a palavra de Deus é da forma que nós vivemos. E o mundo olha para nós e eles observam. Observam a forma que nós vivemos, que nós falamos, que nós agimos nos lugares que nós andamos. E muitas vezes, o grande exemplo, um dos grandes exemplos que nós podemos dar, é perseverando no caminho do Senhor. E mostrar a eles como Deus tem nos abençoado. E mostrar a eles o quão é bom servir esse Deus grandioso. Assim como o nosso pastor aqui fala, não para ter tudo, mas para ter um pouco de tudo que nós necessitamos, de tudo que nós precisamos. Terceiro passo. Esse eu deixei por último, mas que eu creio que é um dos mais importantes. Siga a vontade de Deus. Eu tive recentemente uma reunião com o pastor, eu, o missionário Wilton e o irmão Adriano. Eu conversando com o pastor e ele tendo aquela reunião abençoada com a gente, aquela reunião para cabra macho, que o pastor vem de voadora, sabe, né? E uma coisa ele falou e me marcou muito, eu sempre tenho esse ouvido muito aberto para aquilo que o meu pastor fala. Ele falou, compartilhou com a gente que no mundo que vivemos, muitas vezes nós demoramos, essa é a palavra do pastor, muitas vezes nós demoramos 10 anos, 15 anos para construir algo. Mas se tomarmos uma decisão errada, em um dia, nós destruímos tudo. E por isso que eu escolhi, siga a vontade de Deus. Deixa eu compartilhar aqui um versículo. Provérbios, capítulo 16, versículo 3 a seguir. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui o Senhor nos mostra que tudo que nós fizermos, todas as nossas vidas, todos os nossos planos, projetos, tudo devemos consagrar ao Senhor. Tudo devemos lançar sobre a mão dEle. Tudo devemos dedicar a Ele. A forma de eu caminhar, de eu ir para o meu trabalho, da forma que eu me comporto no meu trabalho, nos lugares, da forma que eu me comporto com meus irmãos, da forma que eu começo a planejar os meus sonhos, tudo eu tenho que consagrar ao Senhor. Consagre ao Senhor toda a sua vida. Consagre ao Senhor todo o seu fôlego. Que a cada respirar, que a cada movimento do seu corpo, que você possa agradecer a Deus, ser muito grato, se consagrando a todo tempo. Deus nos escolheu, e pela própria palavra dele diz que nós somos povo santo, povo separado, povo escolhido. Muitas vezes, e às vezes, nós nos achamos falhos e somos. Muitas vezes nós achamos que nós não temos nesse valor todo para Deus, né? Porque nós sabemos que Deus é um Deus tão grandioso, tão poderoso. E muitas vezes nossas falhas, nossos erros, nós sabemos que nós não alegramos o coração de Deus. Nós sabemos que entristecemos o próprio Espírito Santo que habita em nós. Talvez esse seja um dos maiores desafios do ser humano. Seguir sempre
nos caminhos de Deus. Não é fácil, a verdade é que não é fácil. Nós sabemos que o mundo que vivemos, ele sempre está sobre ele grandes desafios. Nós vemos que tem pessoas sucumbindo à violência, a toda essa pandemia. Nós tivemos muitas percas. O mundo está em clamor. O mundo está em clamor. Nós podemos ver que o mundo está de joelho para tudo que está acontecendo. E nós sabemos e entendemos que essa não é a vontade de Deus. Mas é a sua permissão. Deus não poderia permitir que o mundo continuasse da forma que estava. O desamor entre as pessoas, a falta de respeito. Nós vivemos num mundo que as pessoas hoje têm muita informação. Muita informação. Nós, em um pequeno aparelho, nós podemos fazer várias pesquisas, nós temos muita informação. Mas muitas vezes o que falta para o povo é conhecimento. Conhecimento disso aqui. Palavra de Deus. Ainda que as pessoas tenham muito conhecimento do mundo, mas se não tiver conhecimento da palavra, todas as suas decisões serão erradas, por falta de conhecimento. Aos olhos da pessoa que não tem o conhecimento pleno da vontade de Deus, dos planos de Deus, ela no seu consciente ela vai achar que está indo pelos caminhos certos, pelo caminho bom. E a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, ore para que não caia. Ore para que não caia. E a cada dia nós temos que estar orando. A cada dia nós temos que estar buscando e entendendo que caminhar com Deus, seguir nos caminhos e nos propósitos do Senhor não vai ser fácil, mas é o melhor caminho. Vai ser caminho de luta, mas é um caminho que Deus vai estar sempre nos fortalecendo. É um caminho que vai ser muitos confrontos e muitas batalhas, mas é o único caminho que pode nos levar à vitória e nos conduzir à vida eterna. Porque nós sabemos que Deus nos prometeu 2 tipos de vida. A primeira, vida e vida em abundância. E a segunda é vida eterna. Mas temos que observar que se não estamos vivendo essa vida em abundância, que é a promessa de Deus, se nós, algumas áreas de nossas vidas, nós estamos muito fracos, muito falhos, nós temos que buscar em Deus consertar, buscar em Deus nos orientar, buscar conselhos, observar onde estamos errando, pedir ajuda a Deus, porque a vontade de Deus é que seus filhos sejam muito abençoados, a vontade de Deus é que seus filhos sejam plenos, e essa é uma das confirmações que nós estamos no caminho certo. Se porventura se tem alguma área da sua vida, que eu posso dizer que esteja menos, nós temos que ter um certo olhar para essa área, um olhar diferente. Por que está dessa forma? Quais decisões que eu tomei para estar desse jeito? E reconhecer se eu errei. Andar nos caminhos de Deus é muitas vezes confronto a ponto de, talvez vocês também conheçam pessoas que a pessoa ela comete o erro, mas quando ela tem que confessar esse erro, ela começa a contar todo um contexto primeiro, ela começa a falar muitas desculpas, e ao final, quando ela diz eu errei, ela se parece com a vítima. E a palavra de Deus diz que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Andar no caminho de Deus é você assumir, é você dizer, olha Senhor, errei, dizer Senhor, pequei, porque a cada dia que nós confessamos isso a Deus, eles veem que nós estamos amadurecendo, ele vê que a cada dia nós estamos sendo pleno nele, e que nós estamos buscando nele melhorar, que nós estamos buscando nele, que a cada dia nós devemos caminhar assim com ele, não pelo nosso próprio entendimento. Muito vai ser os planos do homem, muitos vai ser os planos do homem, mas a palavra diz que o propósito que vai permanecer, o propósito é propósito de Deus. Entenda que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus de propósito.
Talvez você esteja passando de um momento agora que você não entenda por que você está passando. Talvez você pense por um momento agora que você diz, Senhor, por que isso está acontecendo? Talvez você não fez nenhuma escolha errada para estar dessa forma. Mas muitas vezes é os caminhos de Deus. Aquele povo teria que ir para o exílio primeiro. Mas Deus diz, olha, eu resgatarei cada um de vocês. Eu restaurarei aqui o templo. E resgatarei e trarei vocês para perto de mim. E colocarei as minhas palavras não em papel, mas no coração de cada um de vocês. Eu quero te dizer nessa noite, isso digo eu, tomar a palavra do profeta Paulo. Muitas decisões nós temos que tomar, a partir do momento que nós levantamos, a partir do momento que nós deitamos. Muitas decisões. Mas que a partir de hoje, que em todas as suas decisões, que toda decisão que você tem que tomar, seja ela difícil, seja ela muito difícil, mas que você olhe sempre para Deus, que você peça a Deus discernimento e entendimento, para que você possa seguir pleno no caminho de Deus, para que Deus possa cumprir sobre a tua vida todas as bênçãos que Ele tem e que Ele espera, que nós viemos a cada dia estar seguindo plenos, passo a passo, não se desviando para um lado e para o outro, não cocheando, mancando, mas plenos de nossas decisões, reconhecendo que nós somos falhos, reconhecendo que nós erramos, e confessar diante de Deus, pedindo ajuda ao seu pastor, pedindo ajuda a pessoas que sejam tementes ao Senhor, porque se nós pedimos ajuda a pessoas que não estão tementes ao Senhor, certamente eles vão tentar nos conduzir por caminhos ruins, mas muitas vezes não é nem por maldade, é por falta de conhecimento de Deus, por conhecimento da palavra. Aquele povo não tinha conhecimento dos propósitos de Deus, mas Deus estava falando. Vocês me abandonaram, vocês se desviaram, se voltem para mim. Mas ainda assim, quando nós vamos para a palavra, é sempre assim. O povo se volta para Deus, o povo se afasta de Deus, o povo sofre, o povo clama e Deus volta. Que nós não sejamos assim. Eu ouço muita gente dizer que de todas as gerações, essa é a pior geração. Eu ouço muita gente falar isso. Mas ainda que seja a pior geração, mas ainda assim eu creio que os planos de Deus e os propósitos de Deus vai sim se cumprir sobre essa geração, pois é uma geração que a cada dia tem buscado ao Senhor, é uma geração que a cada dia tem buscado força em Deus, tem buscado seguir os planos. O povo está sem esperança. Nunca perca a esperança sobre os seus sonhos, nunca perca a esperança sobre os seus projetos. Continue confiando, continue se posicionando em relação às coisas de Deus, continue tendo atitudes, continue tomando as decisões corretas diante do Senhor, continue temendo a Deus. E o temer não é ter medo, mas é ter reverência, é ter louvor, é ter dedicação a Deus. Se dedique a cada dia. Eu jamais pregaria uma palavra se ela não falasse em meu coração e se verdadeiramente eu não cresce nessa palavra. Eu creio nos propósitos, nos planos. Todos os planos de Deus, Ele vai se cumprir. Tudo passará, mas tudo aqui que está escrito, ainda que venha a luta, mas todos os propósitos e os planos de Deus vai sim se cumprir sobre a tua vida. Eu creio nisso, e que você creia e que você confie a cada dia. Amém? Glória a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Amém?